Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vet Agro. Aqui é o nosso podcast, a gente vai falar um pouco sobre produtores rurais, vamos falar sobre a vida no campo, vamos falar sobre criação de animais e vamos falar sobre dicas veterinárias. Em falando sobre dicas veterinárias, estamos com um convidado aqui super especial. Ele é um parceiro nosso aqui da Plantão Animal, ele é clínico e cirurgião veterinário. Estamos aqui com o nosso querido e amigo Dr. Fábio Amadei. Dr. Fábio Amadei, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Fabiano. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Maravilha, ó. Dr. Fábio, só para saber, ele é o esposo da Thaís e ele também é pai do Dobby, uma Shih Tzu um Shih Tzu, né? De 3 anos, não é mesmo, Fábio? Como que é conviver com um Shih Tzu, hein, Fábio? Olha, eu vou falar para você que o meu dei sorte que não tem problema de pele, não tem nada de problema, graças a Deus, até agora, né? Mas chegar em casa recebido com amor é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Chega em casa e vem lamber, pula e tudo mais, é uma alegria, é uma alegria. Ter ele em casa faz a nossa vida ficar mais feliz. É muito gostoso ter um É pet, né, uma Fábio? delícia, uma delícia. Muito bom. Bom, pessoal, o papo hoje vai ser bem bacana. Nós vamos falar aí sobre o porquê devemos castrar o nosso pet, tá? Mas antes da gente ter esse papo, por a gente estar em Novembro Azul, né, que é uma campanha, né, contra o câncer nos machos. Então, antes da gente ter esse papo de por que nós devemos castrar com os nossos pets, Fábio, eu gostaria que o pessoal conhecesse um pouco mais você. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua infância, né? Onde você nasceu, que meio que você viveu, para a gente entender um pouco dessa trajetória sua veterinária. Fala um pouquinho para a gente. Ó, eu nasci em Pindamonhangaba, cidade maravilhosa, que até hoje eu também frequento lá, faço alguns atendimentos por lá. Minha infância foi muito boa, muito divertida, né? A juventude já foi mais louca, mas a infância foi muito boa. Sempre gostei de animais, sempre gostei dos bichinhos. Eu lembro até hoje que a primeira cachorrinha que a gente teve foi uma Basset, chamada Tuti, que até hoje minha mãe não me falou o que aconteceu com ela, mas ela faleceu já faz um bom tempo. Sempre foi muito divertido. Eu tenho um irmão, né? A gente cresceu junto, as amizades eram próximas e juntas. E estudei no Anglo, fiz um ano de cursinho, quase passei na Unesp. Mas aí passou um tempo, eu prestei o vestibular para a Unip em São José, passei para veterinária, fiz a faculdade, tudo certinho, tudo belezinha. E cá estamos. A parte da infância é, não tem Não, muito mas mais esse assim. primeiro contato que você teve com animais foi dessa Desde cachorrinha a aí. infância, desde a cachorrinha, Tá, sim. mas o que te levou, Fábio, a escolher a veterinária? Por que a veterinária foi uma coisa que te tocou a estar entrando? Alguém da família? Você tem algum veterinário na família? Não, nem eu sou o primeiro. Na verdade, eu gostava muito de animais e gostava também de porte grande. E meu avô tinha uma fazenda em Pinda e às vezes eu ia lá, mexia e tudo mais. E foi daí que veio essa vontade. Na verdade, o começo foi por conta até do meu avô, que era para ser de porte grande e tudo mais. Porém, os rumos aí foram tomando outros e aí a gente está no pequenos hoje. Fiz até quando eu formei na faculdade, eu fiz estágio para formação em porte grande, né? Fiz, eu acho que 6 meses com o pessoal da cooperativa em Pinda. E foi muito bom, muito aprendizado e tudo mais, mas o coração batia mais forte para cirurgia e clínica de pequenos. Legal. Então você chegou a fazer estágio em grandes animais, né? Mas você sentiu uma paixão maior aí Ah, na maior parte dos pelos pets. pequenos. Beleza. Ô Fábio, mas conta um pouquinho antes. Antes de você ser veterinário ou estudar veterinário, o que você fazia antes, Fábio? Olha, eu fiz já muita coisa. É, eu já trabalhei até no consultório da minha mãe, já fui vendedor de içá na rua, já fui vendedor de lixia. é, No mais, foi isso. Antes disso, eu estudava bastante ali para a faculdade, para a escola, mas não teve muito mais coisa assim. Então você é o garoto nosso aqui do podcast, porque desde criança você já vendia içá, já mexia com, Já vendia vendia. frutas, né? Vendia, olha, eu e meu irmão, a gente pegava içá no formigueiro e vendia bastante por um preço bom para a época, viu? Preço bom.
lixia tinha na fazenda do meu avô, a gente pegava de caixa e ia vender no mercado. Foi muito interessante essa parte comercial que a gente teve aí na Bacana. adolescência, né? Legal. E logo que você, né, formou como veterinário, qual que foi a sua primeira experiência na área veterinária? Você diz Como trabalho. profissional, trabalho. Você já saiu trabalhando já? Você foi um Eu residente? saí Como foi? já com trabalho, já saí da faculdade já trabalhando numa clínica em Pinda, do Felipe. Trabalhei, se não me engano, por 8 meses, um ano. E logo depois eu já saí, fiz um ano em Taubaté também, aqui, em outra clínica, e fiquei 3, 4 anos numa clínica em Pinda, do Santa Cecília. Mas assim, nunca. Já tive um tempo desempregado, uns 3, 4 meses desempregado, mas graças a Deus nunca fiquei muito tempo sem. Então, assim que eu saí, eu fui fazer até teste em São Paulo. Minha esposa fazia faculdade em São Paulo, eu fui fazer teste em clínica lá. Mas aí lá complicou porque chegou uma parte que tinha que ter inglês fluente, aí me quebrou. Eu tenho inglês mediano, mas assim, o inglês fluente era mais complicado. Então, mas eu nunca fiquei muito tempo sem trabalhar. Beleza. Ô, Fábio, agora conta pra gente, inclusive até tem, né, gente assistindo, gente que está estudando veterinária e vai sair para o mercado de trabalho. Qual que é a dificuldade que um veterinário enfrenta logo após a sua formação para estar entrando no mercado de trabalho? Qual que é a dica que você dá para essa pessoa que está, né, terminando a faculdade, quer ingressar, né, na medicina veterinária, atuar como veterinário, mas está meio um pouco ainda perdida? Qual que é a dica que você dá e qual foi a dificuldade que você teve nesse momento seu que você, né, terminou a faculdade e falou, puxa, agora eu tenho que começar a trabalhar? Em relação à saída da faculdade, não tenho muito que eu posso falar, porque graças a Deus eu consegui já, não foi demorado. Mas o que eu me arrependo de não ter feito na faculdade era estágio. Né? Faz estágio em mais de uma clínica, faz estágio em diversas clínicas, aprende o jeito de trabalhar de um lugar, do outro, para você ir se adequando no seu lugar e você conseguir ir para frente. Para mim, o que foi mais difícil para mim foi não ter feito tanto estágio, porque quando você já começa numa clínica, você tem que saber o básico da prática, né? A teoria tem que ser de livro, né? Mas o básico da prática você tem que saber para você conseguir ir crescendo. Obviamente, você vai crescendo mais na clínica, mas estágio é muito importante. Fazer estágio é o que vai crescer você e te deixar preparado para o mercado. Uma dificuldade que eu vejo de outros colegas assim é de realmente achar um lugar porque está formando muita gente, né? E tá tendo muita procura e às vezes não tem vaga para quem está formando agora. Mas a maior dificuldade que eu vejo é essa, de não conseguir um emprego tão rápido, porque tem muita gente formando, e está tendo pouca vaga, pouca possibilidade da pessoa trabalhar. Então, é isso aí, pessoal. Para você que é estudante veterinária, que já está saindo para o mercado de trabalho, uma dica aí do Dr. Fábio, né? E que é o que a gente sempre conversa, sempre procurar praticar o que você está estudando, né? E não parar também de estudar, porque a medicina veterinária, assim como a medicina humana, é aprendizados a todo momento. É mudança de protocolo a todo momento. É sempre novidades de tratamento, de equipamentos novos que vão entrando no mercado. E então sempre é bom a gente estar se atualizando, não é mesmo, Fábio? Sim, até hoje você vai aprendendo, 5, 6 anos já de formado, até hoje você vai aprendendo medicação nova, efeito novo, tudo estudo, tudo trabalho, né, na prática e na teoria. Legal. Então, pessoal, ó, veja bem, o Fábio já falou pra gente aí da sua prática, né, como médico veterinário, da sua experiência. Então, decorrente a isso, a gente vai falar do tema principal, né, ó, Fábio? Então, por que o pessoal deve castrar o seu pet? Por que é importante castrar um pet? A importância de você castrar o seu pet, eu vou falar em duas partes, porque assim, tem a parte da fêmea e do macho, né? A fêmea você vai eliminar a chance de ter piometra. O que seria isso? Piometra é quando você tem uma proliferação de bactéria dentro do útero da sua cadela. Então, se a cadela não é castrada, tem a possibilidade de acontecer isso. E quando tem um problema desse e, vamos supor, tem uma proliferação exacerbada dessa bactéria, isso pode virar um risco para o seu cachorro, para sua cadela e para sua gata, né? Isso pode virar um risco porque isso pode romper dentro dela e gerar um quadro de sepse.
né? O principal motivo para fêmeas é esse, além de que você diminui a chance de tumor de mama, você elimina a probabilidade de tumor de ovário, de cisto ovariano, né? E além disso, você deixa mais calma, se é uma cachorra mais agitada e tudo mais, você deixa mais calma. O que mais? Em macho. Gato, macho. Em macho. Como a gente tá em Novembro Azul, qual que são os E benefícios no macho? machos, cachorro você elimina a probabilidade de tumor de testículo, você diminui a chance de câncer e hiperplasia de próstata, que é o aumento da próstata, né? Cachorro bravo você também pode dar uma diminuída, lembrando que se o cachorro já é assim, pode ser que não mude, né? Você vai tirar a parte hormonal do cão de correr, de ir atrás de uma fêmea, de ser mais agitado, realmente ele vai diminuir. Agora, se já é um animal que já desde sempre foi assim, pode ser que não altere. Mas você consegue com a castração de macho, você ter um controle, né? Populacional principalmente. Quem ama cachorro, ama gato, vê o tanto de cachorro de rua que tem, né? Gato de rua que tem. Então, quando você faz a castração, até mesmo para o bem-estar do pet, você faz até um controle populacional. Você não deixa ter cruza, não nasce mais filhotes, não nasce mais cães abandonados por aí, né? É, Outra coisa que a castração ajuda em macho é na parte de, às vezes, urinar fora do local e tudo mais. Mas as principais observações de castração são essas: eliminação de doenças, o animal fica mais calmo, pode, né, ficar mais calmo e a parte de urinar e tudo mais, ele não vai fugir. Você consegue até deixar ele mais tranquilo porque você não tem risco dele fugir, não tem risco de ocorrer um atropelamento, que seja, né? Então você consegue proteger a vida do seu pet tanto como doença como fisicamente, né? Ele sair e tudo mais. Ô, Fábio, e para quem tá pegando um animalzinho filhote, né? Quem tá adotando ou tá comprando, né? É um animalzinho como pet. Qual que é a idade ideal para castrar um machinho aí? Ó, Fabiano, a idade ideal na verdade varia porque tem estudos e estudos. Alguns falam tal idade, outros falam outras e tudo mais. Eu vou do princípio que cães de raça pequena, machos, né, 5, 6 meses já poderia estar fazendo. Agora, cães de portes maiores, médios para grandes, geralmente 8 meses, 8, 10 meses. E fêmeas, eu prefiro fazer após o primeiro cio, mas também tem muita gente que faz antes, 5, 6 meses por aí. Beleza. Agora, em relação, eu escuto muito em consultório isso, né? As pessoas querem castrar, mas querem saber o risco, se é perigoso, se o animal vai sentir dor durante a cirurgia. O que que você tem para dizer? Ó, É considerado uma cirurgia simples? negativo. Negativamente. É até banalizado por conta de falar assim, castração, tem esses, né, não desmerecendo, mas tem castramóvel, castra, não sei o quê. Então, assim, dá uma banalizada na cirurgia. Mas castração é uma cirurgia complicada, né? A técnica você não vai alterar. A técnica cirúrgica de uma cadela de porte pequeno para uma porte grande é a mesma, mas o risco é alto, porque o que irriga esse órgão vem direto da horta, vem da veia cava, veia renal. Então, assim, você tem que tomar bastante cuidado com castração. Tem seus riscos, mas fazendo certinho, tudo belezinha, não tem risco nenhum. Outro ponto que é importante mencionar: quando a gente faz uma cirurgia, a gente não está sozinho. A gente tem que estar com o acompanhamento do anestesista, né? Existem clínicas que fazem com anestesia, existe anestesia dissociativa, que você faz ela direto na veia do animal. E eu não indico porque você não consegue entrar num plano anestésico perfeito para esse animal. E anestesia com acompanhamento do anestesista, que é especializado nesta área, você deixa o animal no plano anestésico perfeito, que não vai sentir dor, não vai sentir nada, e até mesmo para ele voltar da cirurgia, né, a hora que a gente finaliza o procedimento, ele volta até com mais rapidez e com bem menos bem menos dor. Incluindo a isso, antes da anestesia também a gente faz medicação pré-anestésica, que é geralmente um analgésico com um ansiolítico, para realmente zerar a dor, zerar o sofrimento aí de fazer, quem sabe, aí numa cirurgia dissociativa, né?
Então é aquele negócio, né? Usando o protocolo correto, vamos dizer, os riscos são mínimos, né? Minimizando riscos. Exatamente. Beleza. Agora, qual que é a triagem, o caminho que esse paciente tem desde chegar? A pessoa chega com o animalzinho aqui. Qual que é a primeira conduta veterinária que você tem para uma pessoa que traz o seu animal com o primeiro contato veterinário? A primeira conduta que você faz, obviamente, você vai fazer primeiro uma consulta, né? Anamnese, exame físico, perguntar sobre alterações, se teve já doente ou não, o que já fez, se está com a vacina em dia. A vacinação atrasada também pode ser um problema até para cirurgias. Por quê? O pessoal quer saber por que que a vacina atrasada ela pode gerar um problema para um animal que vai entrar em uma cirurgia. O que que acontece? Na verdade, quando você tem a vacina atrasada e o animal não tem nada, ok. Agora, se você tem uma vacina atrasada e o animal tem essa doença ela vai destruir a imunidade do seu pet. E aí você levar para um plano anestésico, onde o animal já tem uma imunidade baixa, apesar de não, o que acontece bastante de não apresentar sintomas, né? Não está apresentando sintomas naquele momento, mas aí você vai para uma cirurgia que o animal já tem essa probabilidade de uma deficiência imunológica, você piora o quadro e pode levar o animalzinho a óbito sem nem saber. Porque assim, não estava com o protocolo vacinal. Então, assim, a vacina você tem que manter sempre ela em dia. Sempre. Voltando agora para a parte de quais exames, né, que a gente faz. Tem que ser feito em toda cirurgia o check-up. Pelo menos a avaliação do rim e do fígado. Mais o hemograma completo, que são os exames sanguíneos, né? Você coleta no sangue. Além disso, um eletrocardiograma. E aí você vai no depender da idade, do peso, do que você vai mexer, porque dependendo em relação de tumor, você não faz diretamente a cirurgia, dependendo você faz uma biópsia, descobre qual tumor é, qual que é a classe dele, grau de malignidade, para depois você pensar em fazer, até mesmo porque existem outros tipos de cirurgia que são vinculados à cirurgia de tecidos moles, que é eletroquimioterapia, você pode fazer até junto, né? Mas de praxe, um exame sanguíneo completo, um eletrocardiograma e um ultrassom abdominal. Esses são os exames principais. Se você tem um animalzinho que. Outro também é o raio-x de tórax, já havia me esquecido. Então, assim, mas tudo vai depender da idade do seu pet, né? De que tamanho que ele é, gordura, tem tudo isso. Geralmente, cachorros a partir de 8 anos não faço nenhuma cirurgia sem ser com essa triagem completa, né? É um animal mais novo, ele está com a saúde em dia, tudo certinho, um exame de sangue, às vezes se você vê uma alteração física ali, aí você faz o ultrassom, o exame de sangue, o eletro tem que ser feito. Aí você faz o ultrassom, faz o raio-x, mas o ideal é raio-x de tórax, ultrassom abdominal, exame completo de sangue, mais o eletrocardiograma. Beleza. Você falou da idade inicial recomendada para se castrar. Agora, qual que é a idade, vamos dizer, a idade mais avançada, até que idade você considera fazer o procedimento de cirurgia de castração? Ó, se o seu pet está com a saúde em dia, a idade ideal não existe. Você sempre precisa fazer a castração, né? Não tem falar assim, ele tem 17, 16 anos. Obviamente, você vai, como eu falei, você faz a anamnese, a consulta, o exame físico para saber se pode ir, né, para uma cirurgia de castração. Mas, independente disso, se estiver tudo bem, castra. Porque, como eu falei mais um pouco atrás, piometra é um problema grave. Inclusive, tumor de testículo pode ser um tumor que ele vai ocorrer uma metástase, pode espalhar. Então, assim, o quanto antes você fizer, melhor. Que daí o que acontece bastante é o paciente vem na clínica com 15, 16 anos falando, ó, não castrei, não castrou quando era mais nova. E aí o risco, assim como na medicina humana, né, você fala, eu for fazer uma cirurgia em mim e uma pessoa de 85 anos, o risco da pessoa de 85 anos é muito maior. Então, assim, previna e faça antes, porque quando chega a 16 anos, o risco da cirurgia é muitíssimo maior por conta de
como estão os órgãos, como está o organismo do animal, apesar de fazer todos os exames, tudo, é um organismo já mais velho, não vai responder da mesma maneira, até com medicação, né? O pós-cirúrgico tem tudo isso. Então fica aí a dica para você que quer castrar o seu pet, o quanto antes é melhor. Beleza, pessoal? Agora a gente entendendo, né? Você tem que trazer seu animalzinho para uma triagem, para uma consulta, onde vai ser examinado pelo médico veterinário, vai pedir alguns exames. Beleza. Foi agendado a cirurgia. Foi realizado o procedimento com anestesia inalatória, com toda a equipe, né, que tem para estar realizando a cirurgia. E como que é esperado o pós-cirúrgico desse paciente? Como que é a recuperação? É um animalzinho que precisa de internação constante? É um animalzinho que pode se recuperar em casa? Qual que é o período de recuperação, doutor? Geralmente, cães que, vamos supor, saiu da cirurgia e deu tudo certinho, eu indicaria pelo menos 24 a 48 horas de internação para monitorar parâmetros como frequência cardíaca, respiratória, glicemia, né? Ver tudo certinho como que ele tá. Tem casos, obviamente, que são cirurgias mais demoradas. Cirurgias geralmente de trato urinário, você precisa de 3 a 4 dias de internação. Cirurgias mais longas, né, mastectomia, dependendo, até por conta da cicatrização do pós-cirúrgico, demanda um tempo muito maior. Então não tem como eu falar para você. O mínimo que seria para mim 24 a 48 horas, que aí você consegue em 48 horas, ou dependendo de como o animal estiver na internação, repete um novo exame de sangue, vê se está tudo certinho, para daí você liberar com certeza que o animal está bem. Maravilha. Então é isso aí, pessoal, para você entender, por mais que é uma cirurgia, vamos dizer, principalmente macho, não tão invasiva como a gente fala, o animalzinho ele precisa ficar em observação, né, doutor Fábio? Para a gente ver como que esse animal vai até se recuperar aí da anestesia, né, que foi feita nesse paciente. Maravilha. Em casa, quais são os cuidados que ele deve ter? Geralmente, o que que é passado para esse paciente aí em relação de medicação? Ó, em casa o que precisa tomar muito cuidado, né? Machos, pular, subir escada, subir qualquer coisa que possa vir a abrir o ponto. Porque querendo ou não, quando a gente faz a retirada do testículo, a gente faz o fechamento de uma túnica que recobre esse testículo e depois faz da pele, né? Que é o saco escrotal que recobre. Então esse ponto da túnica ele está interno e o da pele está externo. Você pode ter um animal que ele pula muito, corre muito e abre o ponto interno, ou até mesmo o externo. E isso pode virar uma ferida que demora muito mais, aí cicatrização por segunda intenção. Outro ponto é uso de cone. Uso de cone é o colar elisabetano, né? Para que o animal não lamba, lambedura, a boca do animal é muita bactéria. Eles não têm o mesmo hábito da gente de escovar 2, 3 vezes ao dia. A boca dele é muita bactéria, tanto que tem até a cirurgia de tartarectomia. Mas como é muita bactéria, muita inflamação, se ele ficar lambendo, 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 além de ele soltar esse ponto, né, dar uma deiscência desse ponto, ele pode causar uma inflamação, uma infecção e virar um quadro pior. Eu já tive na minha vivência um quadro que o cachorro lambeu tanto que virou uma infecção muito grave que teve que tirar o saco escrotal. Então todo aquele tecido teve que ser removido. Então os cuidados maiores em casa uso do colar elisabetano, que é o cone, né? E não deixar correr muito, se exercitar muito, pelo menos aí por 7 dias, que é um dos dias que a gente pede para você voltar e tirar os pontos. Não, e você tá falando aí, eu tô lembrando de colar. É super importante, pessoal, usar esse colar. Para quem não conhece, é aquele abajur, né? Que fica na cabeça do animal, que evita com que ele vá lamber a ferida cirúrgica. Que a gente tem que entender é o seguinte: toda ferida, gente, ela quando começa a cicatrizar, ela coça. Nós sabemos que se a gente tem uma ferida, né, a gente não usa colar porque a gente sabe que não pode coçar. E para o animal não, para o animal tá coçando, ele quer virar o dente, ele quer coçar em algum lugar, ele quer ir com a pata. E é como o Dr. Fábio falou, se a gente não tem essas prevenções com o colar, a gente pode ocasionar sérios danos pós-cirúrgicos. A gente já pegou caso, né, aqui no Hospital Plantão Animal,
onde o próprio tutor, né, ele teve dó do paciente. Falou assim, puxa, eu vou deixar sem colar porque eu tô com dó, tadinho. Ele não tá conseguindo, né, andar, ele não tá conseguindo dormir com isso. E o que que aconteceu? Eu vou falar no caso dos dois também, de macho e fêmea. Da fêmea, onde já chegou a abrir o ponto e saiu todo o intestino do animal para fora. Aí teve uma complicação muito grande nesse paciente, onde ele mordeu todo o intestino e chegou a vir até óbito, esse paciente. Olha só para você ver o risco que isso Sim, pode causar. sim. E macho, onde a gente teve um alto grau de inflamação da bolsa escrotal, né? Onde ficou bem inflamado, né? O animal sentiu mais dor, o tempo de recuperação, que era para ser entre 7 e 10 dias, já durou quase um mês aí de tratamento, né? Então é super importante quando o veterinário recomenda, não é, né, não é uma coisa que tá bom, eu vou tirar porque eu tenho dó. É claro, a gente também tem dó do animal. Se a gente pudesse, não usava, né, o colar. Mas é uma prevenção bastante importante, né, o colar desabetano, né, Fábio? Quando eu fiz o curso de cirurgias, sempre foi falado, 80% da recuperação do seu animal é não mexer na ferida, não mexer no ponto, porque senão não cicatriza e só volta a piorar. E é o que o Dr. Fabiano estava falando. Às vezes volta a ficar um mês de cicatrização por conta de mexer, por conta de pular. Então, assim, toma cuidado. O cone não é só para visual, não. Trata também. Exatamente isso, né, Fábio? Fábio, agora em relação ao comportamento pós-cirúrgico, o que que se espera desse paciente? Porque a gente já teve, né, alguns pacientes onde o tutor ligou, puxa, ó, tá sem comer hoje, saiu da cirurgia feio para casa, tá sem comer, ou tô vendo aqui que ele tá muito quieto, ou tem paciente que tá muito ativo, desesperado. Qual que é o comportamento esperado? Ó, o comportamento esperado, o animal pode apresentar náusea, por isso que a gente fala de 24 a 48 horas de monitoração, né? O animal pode apresentar náusea, o animal pode demorar, cada organismo vai responder de uma maneira, então ele pode demorar mais do que o outro para voltar da anestesia, pode sentir dor, além de tudo, ele pode ter reação até à medicação que a gente passa, que geralmente a gente passa um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico. Tem algumas medicações e alguns organismos que não vão receber de maneira adequada aquela medicação e pode vomitar, pode ter náusea, pode ter diarreia, pode ter problema gastrointestinal. É, Então, o que que é o ideal? Se o seu animal fez uma cirurgia, ele voltou para casa, ele está muito caído, você acha que ele está muito caído, e assim, independente do sintoma que ele apresentar, leva na clínica, não pensa duas vezes. A gente faz cirurgia, a gente tem retorno da cirurgia, né? A gente pede pelo menos aí 24, 48 horas da internação e logo após ser liberado, a gente pede também 48 horas para retornar, para a gente ver como tá e qualquer coisa que eu tiver de alteração avisar a gente. Mas o que é mais comum que eu vejo de cirurgia é vômito, ficar um pouco mais apático, inapetência, né? Que é realmente não querer comer, mas isso também pode ser de uma reação pós-cirúrgica ou pode ser até medicamentosa e a gente vai controlando de acordo com o que o animal está apresentando, a gente vai controlando os sintomas. Legal, olha, isso que o Dr. Fábio falou, em ter esse acompanhamento, é muito importante para você que pretende castrar seu animalzinho. Primeiro, achar um profissional da sua confiança, né? E o segundo é saber se esse profissional ele está disponível a um possível problema, um possível transtorno que pode ocorrer durante essa recuperação, né? Porque sempre a gente recomenda a plantão animal aqui principalmente, por ser 24 horas, a gente tem esse cuidado, onde se o paciente for embora para casa apto, né, a ir embora para casa, ele tem esse retorno, o horário que precisar, se por decorrência até algum problema pós-cirúrgico. Maravilha? Agora, em relação ao comportamento, qual que é o comportamento esperado, doutor Fábio? Depois da recuperação, como que esse paciente. Porque tem pessoas que esperam que esse animalzinho fique calmo, não demarque mais território. Isso é fato ou é mito? Não tem como falar que é um fato, porque, como eu falei atrás, depende do animal, né? Tem animal que realmente você não vai ter uma alteração. Você vem aqui com o pensamento que vai alterar, não altera. Mas na maioria das vezes, como você faz a remoção do órgão que produz hormônio,
Na maioria das vezes você tem diminuição de demarcação de território, você tem um animal que fica menos ativo, né? Tanto que é um problema que muitos clientes vêm falar pra gente, nossa, meu cachorro castrou e ele engordou. Exatamente, o animal ele vai ficar mais calmo, vai ficar mais tranquilo, e aí você tem que ter um cuidado muito maior ainda com a alimentação para ele não ganhar peso. Porque acontece, você elimina alguns hormônios que são importantes para aquele pet. Então, em relação a comportamento, na maioria das vezes altera, muda, melhora, mas não tem como se falar pontual, vai melhorar, não tem como. E em relação ao peso, nada mais que um manejo alimentar você consegue manter o animalzinho aí num peso ideal. Existem hoje rações até para cada caso, né? Obesity, gastrointestinal, renal, então dá para você tratar só com a parte alimentar. Legal. E para aqueles pacientes onde ele tinha aquele hábito de ereção, de subir na perna do dono, a castração, ela diminui esse tipo de comportamento? E outra coisa também, é um animalzinho castrado, se ele ver uma fêmea que está no cio, ele tem esse interesse, ele pode, vamos dizer, ser pai ali, vamos dizer assim para o pessoal entender, ele pode cruzar e ter filhotes? Ó, não. Assim, essa parte de ficar mais querendo ir atrás, isso diminui. Mas existe um porém que eu descobri pela vida, que pelo menos aí 2 meses, e isso falando de macho, né? Pelo menos 2 meses depois que você castrou o seu macho, ele ainda pode cruzar. Então é um tempo maior para macho, porque ele ainda pode. Se tiver uma fêmea, ele pode cruzar, porque ele ainda tem alguns espermatozoides ali no órgão. Então, vai diminuir, vai abaixar, mas ainda leva um tempo. Não é da noite pro dia que vai acontecer. E isso aconteceu comigo quando eu fiz a castração de um gato e a moça tinha uma gata. Eu falei, ó, o ideal é castrar os dois por conta disso, disso, disso. Aí não acreditou, né? E voltou depois de 2 meses, 3 meses, se não me engano, com a gatinha prenha. Só que daí não tem muito o que a gente faça, né? Como foi avisado, não tem o que a gente faça. Então, fiquem alertas quanto a isso, porque em 2 meses ainda pode, 2, 3 meses ainda pode sim cruzar e ter filhote. Exatamente. O pessoal tem que entender que ainda existe hormônio ainda circulante no animal e, né, e ainda tem espermatozoides ali onde pode acontecer isso. Então tem que tomar esse cuidado. Agora, em relação a esse comportamento do animal ficar na perna das pessoas, né? Eu já peguei clientes onde a pessoa, né, queria saber, Fabiano, eu quero saber se nessa parte de comportamento, eu não sei a sua opinião, mas a minha opinião é o quê? Melhora na parte de comportamento, porém tem pacientes que têm vício. Concorda comigo? Concordo plenamente. Exatamente. Então aí que tá, pessoal. Então você tem às vezes aquele animalzinho que chega a visita, sobe na perna, ou principalmente mais no dono, né? Ele fica demonstrando ali aquele carinho na perna do dono. Então esse comportamento, ele pode melhorar, como ele pode ser um vício. O animal continuar com isso porque ele aprendeu a fazer isso. Por Exato. isso, da importância da castração quanto mais Quanto cedo. antes, Não é quanto mesmo? antes melhor. Maravilha. O que você falou, vício, é a palavra que eu não usei no começo, mas é exatamente isso, o vício do animal. Se o animal já é viciado de agir de tal maneira, você também não vai conseguir mudar. Então, é exatamente isso. E pode acontecer, porque aconteceu com o cachorro da minha mãe também, que ele castrou e ele ainda ia Tá em cima esfregando. da cachorrinha. Ele ia em cima da cachorrinha. Mas não tinha nada, né? Daí já tinha passado o tempo, não tinha filhote. Não, daí você explica, né? Você tem que explicar isso pro doutor, porque senão ele fala, tá vendo? A castração não adiantou nada. Exato, Ó, tá aí, exatamente. tá subindo a minha perna, ó, tá tentando Exatamente. subir na É, cachorra. é. Mas é por causa do tal Do vício, né? vício, exato. Maravilha. Agora em relação de impacto social, vamos dizer, dos cães, né? Que infelizmente estão na rua, né? Qual que é a importância da castração para esses animais que estão na rua? Ó, controle populacional é o principal deles, né? Você castrando, você diminui a chance de ter cruza com uma cadela e ter filhotes que fiquem abandonados, né? Quando você faz a castração também, outro ponto é o que eu também já mencionei, de que o animal não vai, a maioria deles, pelo menos, sem ter o vício, né?
não vai querer ir atrás de fêmea. Então a chance de ele sofrer um atropelamento, sofrer um trauma que seja, briga, cachorro com cachorro, diminui para quase zero, né? Então a castração só tem lado positivo, ao meu ver, né? Somente lado positivos. E o ponto maior é esse. E um outro ponto também que eu quero mencionar aqui também é que existe também um ponto que é o TVT, tumor venéreo transmissível, que pode ser transmitido exatamente por conta dessa cópula, né? Então, assim, quando você tem isso, você diminui até este tipo de tumor. Obviamente que não é só pela cópula que ele é transmitido, mas você diminui a chance desse tipo de tumor também, tanto no macho quanto na fêmea. Olha que legal você tá falando TVT, cara. Lá atrás, né, quando eu clinicava lá no começo da minha carreira, 18 anos atrás, eu pegava Pouca muito, coisa. não, pouquinho tempo. Eu pegava bastante TVT, né, nos pacientes. Eu via, né, bastante TVT. E aí é engraçado, é até interessante vocês saberem disso, porque eu pegava em cães onde o tutor falava assim: Meu, como pegou TVT, sendo que o meu animal não sai do quintal. Aí que a gente foi descobrir, cara, em algumas situações, onde esse animalzinho conseguia copular numa fêmea de rua, esse macho, vamos dizer, que estava dentro do quintal, copular com uma fêmea de rua de duas situações. Uma foi visto pelo portão aberto, conseguiu cruzar, e esse animal pegou TVT. E uma outra situação tinha naquela época, né? Hoje é mais conscientizado em relação a isso. Mas as pessoas abriam o portão para o animal fazer um xixi, um cocô e largava. Exato. E nesse meio tempo, cruzava tal, depois voltava, a pessoa achava que estava tudo normal e desenvolvia o TVT. E o que você acha desse tempo de lá para cá? O porquê que na nossa rotina hoje a gente não Vê vê tão pouco. tanto TVT? Eu acredito que seja até por essa consciência de castração, consciência de cuidado com o pet, de não deixar ele muito mais para rua. Ainda mais que na nossa região, eu volto sempre a falar da vacina, mas assim, na nossa região é bastante casuística de doença viral. Então as pessoas se conscientizaram muito mais de deixar o pet em casa, tomar todos os cuidados, vacina, fungicida, carrapaticida, tá tudo sendo mais protocolado, inclusive a castração. E aí a castração sendo feita, que nem a gente já mencionou, um animal com uma idade menor, você tem muito menos chance disso acontecer. Então, acredito que as pessoas estão, nesse momento, até tratando um pet como se fosse um filho. Então, você tem um cuidado 1000 vezes maior, né? Então, aí diminui pra caramba essa casuística. Legal, show de bola esse bate-papo aí, pessoal, com o Dr. Fábio, né, para a gente esclarecer essas dúvidas. Vocês fiquem também à vontade para mandar para a gente aí mensagens, né, que a gente pode estar fazendo depois outros vídeos, fazendo outro bate-papo como esse, né, Fábio? E eu queria, agora a gente já está chegando ao fim, né, de mais um podcast aí, mais um fim desse vídeo, e eu gostaria que você deixasse um recado nessa câmera aqui para o pessoal que quer castrar seu animalzinho, mas tem algum receio. Qual que é o recado que você deixa para as pessoas que pretendem castrar? Gente, castra seu pet macho, castra seu pet fêmea, porque essas doenças que eles podem pegar pode ser um caso muito pior. E aí você esperar para ele ter 16, 15 anos, vira um problema para o anestesista, vira um problema para o cirurgião. Então foca em fazer essa prevenção. É uma prevenção, né? A castração é uma prevenção. Então essa é a minha dica. Castra, porque assim, pode virar um problema muito maior numa idade muito mais avançada e o risco de você perder quem você mais ama, gigantesco. Então é isso aí, pessoal. Você viu, né? A importância da castração, a importância de castrar o seu pet. Acredito que a gente esclareceu aqui bastante dúvida do pessoal que, né, que quer ainda castrar seu animalzinho. Eu gostaria de pedir para vocês também aí, né? Você que é da região de Taubaté e região, aqui o Hospital Plantão Animal, a gente trabalha de forma 24 horas, onde temos profissionais capacitados para atender seu pet 24 horas em qualquer situação, inclusive para castração. Doutor Fábio, gostaria de agradecer você mais uma vez. Para quem aí quer passar por uma consulta, uma cirurgia com seu animalzinho, entre em contato com a Plantão Animal.
marque aí um horário com o seu pet. O Dr. Fábio, ele tem horário fixo aqui, né, de um dia da semana, que é todas as quartas-feiras, né, Dr. Fábio? E durante a semana ele tem algumas escalas variáveis, mas você pode estar entrando em contato, né? A gente vai deixar o contato da Plantão Animal aqui abaixo para vocês, onde vocês podem também saber o horário dele. O que você achou? Foi tranquilo esse nosso bate-papo? Maravilhoso, maravilhoso. Dr. Fábio, ele estava totalmente receoso. A gente, né, queria estar soltando esse podcast aqui ao vivo. Ele falou, não vamos fazer ao vivo, mas é um bate-papo, é isso que a gente quer fazer. Se você que gosta desse bate-papo, dicas veterinárias, e você quer que a gente traga algum especialista, que você quer que a gente leve, né, esse conteúdo até você, de um criador, de um produtor rural, mande também sua mensagem. A gente tem aí o e-mail, que é o podcastvetagro@gmail.com. Manda uma mensagem, ó, eu quero ouvir conteúdo agora sobre a criação de cães. Eu quero ouvir agora um conteúdo sobre protetor dos animais. Leva um protetor dos animais aí pra gente ouvir ele. Beleza? A gente vai estar fazendo o seu conteúdo que pedir. Valeu, Dr. Fábio. Obrigado aí mais uma vez pela parceria. Tamo junto. Estamos juntos. Gente, um abraço. Se você gostou desse vídeo, curte aqui esse vídeo, compartilha com quem tem um pet, quem ama o seu pet, que vai estar ajudando muito esse conteúdo. E até a próxima, pessoal. E castrem. Isso aí.